tema da mensagem de hoje é desistir para vencer. Ou você pode entender, desistir para viver. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. A gente tem feito os estudos aqui e eu expliquei para vocês que no Novo Testamento existem 3 palavras no original para vida. Quando a gente lê em português vida, no Novo Testamento existem 3 palavras no grego que os escritores usavam para a vida. A primeira palavra é bio, de biologia, fala dessa vida do carbono com hidrogênio, essa vida que a gente tem, que você encontra no micróbio. A segunda palavra é zoe, é a vida espiritual, a vida interna. Ele fala da zoe aionios, a vida na qualidade que Deus vive. E a terceira palavra é psique, a vida na mente. A psique, a palavra que sai que deriva a palavra psicologia, o estudo da mente, o estudo da psique. E aqui nesse texto, ele fala exatamente da palavra psique. Ele está dizendo que quem quiser salvar a sua psique, quem quiser salvar o seu modo de pensar, vai perder a psique, vai perder a vida, a qualidade da mente. Mas aquele que abrir mão da maneira de pensar, por causa dele, encontrará a verdadeira psique, encontrará a verdadeira vida. Por isso o tema de hoje é desistir para viver, desistir para vencer. Eu estava ministrando hoje cedo e um pastor perguntou assim: como é possível? Desistir parece ser o oposto da vitória. Aparentemente na nossa cabeça desistir é sinônimo de derrota, mas no Evangelho eu vou tentar mostrar para vocês hoje que desistir é sinônimo de vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há mais de 100 anos atrás, em Detroit, nos Estados Unidos, tinha um homem chamado Edward Evans. Ele começou a vida de maneira muito pobre e começou trabalhando ali no mercadinho e depois foi crescendo no trabalho e conseguiu $55 para investir no seu próprio negócio. Depois de 8 anos já tinha 7 pessoas que ele sustentava na sua casa. E aí quando ele investiu nesse negócio, o negócio dele cresceu muito rápido. E no primeiro ano ele teve um lucro de $20 mil. Isso há 100 anos atrás era uma fortuna. E ele começou a desenvolver e a tua empresa expandiu e cresceu. E muitos funcionários agora, não era apenas os 7 filhos dele, mas muitos funcionários dependiam daquele negócio para sustentar a sua família. E de repente ele tinha um amigo que pediu para fazer um empréstimo no banco, tendo ele como fiador. Ele confiou nesse amigo e foi fiador de um valor muito alto. E aconteceu que esse amigo veio a falir e ele acabou perdendo praticamente toda a sua renda. Perdeu seus patrimônios, perdeu a sua casa, perdeu o imóvel da sua empresa. E aí, se isso não bastasse, nos mesmos meses que se seguiram, o banco onde o que restou dos seus recursos estava depositado, veio a pegar fogo e faliu. Não existia seguro, não existia esse dinheiro eletrônico como nós temos hoje. Ele perdeu tudo que tinha do dia para a noite. E a preocupação que tomou conta do coração dele foi muito grande. Ele começou a ficar muito angustiado com aquilo, porque agora ele tinha falido. Agora não apenas ele e os seus 7 filhos não tinham mais como sobreviver, mas dezenas de famílias não tinham mais como dar conta, por causa de 2 erros que ele não podia controlar. E aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza começou a tomar conta dele. Ele passou a dormir 2 horas apenas por dia. Ele não se alimentou direito. O seu corpo começou a estourar bolhas por fora. E com o tempo começou a criar bolhas por dentro. Até que ele estava andando na rua, desmaiou. Foi levado ao hospital, internado. E no hospital o médico analisou ele e falou assim: você tem apenas 2 semanas de vida. Ajeite as suas coisas, que em 2 semanas você vai morrer.
E Edward Evans fala no livro do Dale Carnegie, um livro que chama Como Evitar Preocupações e Passar a Viver. Eu recomendo para todo mundo, eu tenho até cópias para quem quiser. Como Evitar Preocupações e Passar a Viver. No primeiro capítulo, ele contou para Dale Carnegie que quando o médico falou que ele só tinha mais 2 semanas de vida, que ele não tinha mais nada a perder, ele pensou, meus problemas acabaram, minhas preocupações acabaram. Em 2 semanas não vou estar devendo para ninguém, em 2 semanas não vou ser responsável pelo sustento de ninguém. E ele se preocupou apenas em dormir. Eu vou tirar minhas próximas 2 semanas para dormir. E ele começou a dormir, passou 1 semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, ele começou a dormir mais do que 2 horas, 8 horas, começou a comer. Deu 6 semanas, o médico liberou ele para morrer em casa. Ele não tinha nada o que fazer na sua casa, então pensou, estou entediado aqui, vou arranjar um emprego qualquer, porque não importa mais se eu sou um grande empresário ou não. Pegou um emprego de vender calço de roda. Naquele tempo não tinha freio de mão, então o carro que parava inclinado precisava comprar calço, esses calços de madeira. E pensava que todo dia podia ser o último, então ele se dedicava para vender da melhor maneira, e vivendo cada dia o seu mal, como disse Jesus. E a história conta que foi se passando os meses, os anos, ele foi vendendo cada vez mais, ele não morreu, as bolhas diminuíram, ele foi voltando à vida normal, e por ter desistido de viver, ele passou a viver de tal maneira que ele se tornou o presidente dessa companhia. E se você tiver a chance de pegar um avião para Groenlândia, você pousará no aeroporto de Evansfield, em homenagem a Edward Evans, que viveu até os 90 anos de idade e prosperou, e viveu e venceu na vida, porque ele tinha desistido de viver. É mais ou menos isso que Jesus quer nos mostrar aqui, porque ele chega para você e diz, se você quer alcançar uma qualidade de vida, uma vida que soe como a minha vontade para você, boa, perfeita e agradável, você tem que abrir mão da sua vida. Desista de viver e você viverá. Desista de vencer e você vencerá. É meio estranho, mas eu vou tentar até o final da noite mostrar para você onde isso se encaixa na prática. Dizem por aí que a doença do século, ora fala que é a depressão, ora fala que é o estresse, ora fala que é a ansiedade. E elas têm uma coisa em comum, o excesso. Alguém muito inteligente falou que depressão é o excesso do passado. Alguma coisa aconteceu no seu passado e você não teve controle, você não teve domínio. Aconteceu de maneira que você não gostaria que acontecesse, ou você tomou decisões que não gostaria de ter tomado, e por isso se encontra no lugar, porque no passado você sofreu ou passou por coisas que não gostaria de passar. Excesso do passado, a depressão. A ansiedade dizem que é o excesso de futuro. Você está preocupado porque amanhã irá acontecer isso ou aquilo, ou pode acontecer isso e aquilo, e porque amanhã pode acontecer, ou daqui um mês, você não sabe como vai ser, você não tem controle sobre como vai ser, você começa a sofrer esse excesso do amanhã e sofre de ansiedade. E o estresse é o excesso do hoje. Muitas coisas para fazer hoje, estressado, porque isso eu tenho que fazer isso hoje, amanhã, depois tem que fazer aquilo, e eu não vou dar conta, e isso te domina e te estressa. Mas a depressão, o estresse e a ansiedade não é apenas excesso do passado, excesso do presente ou excesso do futuro. A depressão, o estresse e a ansiedade é excesso do eu. Eu passei por isso. Eu terei que resolver isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu. O convite de Deus é para que você desista do eu. Porque a partir do momento que você desistir do eu, vai ser Ele vivendo em você. Analisa o perfeccionista. O perfeccionista, ele começa a analisar as coisas e elas têm que acontecer da maneira exata como ele quer que aconteça. Alguns falam que é qualidade, outros falam que é defeito. Eu falo para você, é doença. Na verdade, perfeccionismo é insanidade. Porque perfeccionismo significa que você
espera que todas as coisas aconteçam da maneira como você planejou. E que todas as pessoas ajam conforme você quer. E que tudo ocorra de acordo com o teu julgamento do que é certo ou errado. Então, um pastor tem que tomar muito cuidado, porque eu começo a planejar o culto, eu vou fazer o louvor assim, a abertura eu vou pregar assim, e assado, mas será que vai acontecer como eu quero? De repente não tem a letra do jeito que eu quero, de repente a pessoa que eu espero não vem, de repente eu não consigo, e eu. Isso é uma insanidade. Isso nos afasta de desfrutar a vontade de Deus. Quase estou derrubando essa caixinha, deixa para a hora. É interessante porque a palavra de Deus fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, aparentemente, antes de Cristo, eu estava debaixo do imperador tirano. E no império das trevas você tem roubo, morte, destruição, vergonha, dor, tristeza. E eu, pela graça, fui transportado para o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Basicamente, todas as pessoas na terra querem buscar justiça, paz e alegria. E o que eu estou tentando dizer para vocês nessa noite é que se você quer alcançar justiça, paz e alegria, você tem que desistir. Mas não desistir de alcançar justiça, não desistir de encontrar paz, não desistir de encontrar alegria, mas desistir de ser o agente que vai trazer justiça, paz e alegria. Eu não quero que você desista do objetivo, eu quero que você desista do meio. Porque a palavra de Deus fala: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de prosperidade para vos dar o fim que desejais. O fim é justiça, paz e alegria. Mas o meio é por meio dele, para ele e por ele. Porque se você quer desfrutar das promessas do reino de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que no reino de Deus só tem um trono. E esse lugar está ocupado pelo Rei Jesus. Só Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Só Jesus tem o controle sobre todas as pessoas. Só Jesus pode julgar de fato o que é certo e o que é errado. Um perfeccionista é aquele que se julga como Deus. E isso é insanidade, porque sempre irá acontecer algo que você não quis. Sempre as pessoas agirão de maneira como você não deseja. E talvez você pode estar julgando as coisas de maneira errada. Por isso que no reino de Deus só encontra justiça, paz e alegria aqueles que desistem de ser os reis da própria vida e se prostram diante do Rei dos Reis. Levanta, ó porta, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E quando o Rei da Glória começa a agir no teu coração, não é mais você que vive, mas é Ele que vive em você. Nós temos que abandonar de uma vez por todas a tentativa de reinado da nossa própria vida, porque é uma frustração atrás de outra. Eu vou dar para vocês algum exemplo. Talvez você aqui queira ter o seu filho aos pés do Senhor, ou sua esposa, ou seu marido, algum ente querido teu. E eu chego para você e falo: desista. Não de querer ver os seus filhos, o seu ente querido aos pés da cruz, mas desista de você tentar fazer isso acontecer. Desista. Um dos conselhos mais básicos que a sabedoria nos ensina, e disse Albert Einstein: o cúmulo da ignorância é fazer as coisas sempre iguais e esperar por resultados diferentes. O cara vai assentar um piso e ela assenta do mesmo jeito e assenta, e no final está tudo saltado, tudo oco por baixo, está tudo ruim. Aí ele tem uma nova oportunidade de assentar o piso, ele usa a mesma técnica, na mesma sequência, e fica tudo ruim de novo. E ele fala: agora eu vou fazer melhor. E ele age da mesma maneira. Isso é ignorância. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: se você não tem vencido em alguma área da tua vida, se você não tem vencido na área espiritual, se você não tem vencido na área sentimental, se você não tem encontrado vitória na presença de Deus na tua casa, é ignorância você continuar com a mesma modo de pensar, com a mesma psique.
Por isso Paulo falou em Romanos 12, nós estudamos aqui essa semana: para que experimentais a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, renoveis a vossa mente. Mude a maneira de pensar. Você agiu assim até agora e não conseguiu o resultado que queria. O mais inteligente é procurar um novo modo de agir. Quando Thomas Edison quis criar a lâmpada, ele começou uma vez e falhou, e tentou outra, e tentou outra, e tentou outra, e quando ele errou 1000 vezes, ele chegou para a sua equipe desanimado e falou assim, ele não disse, nossa, falhamos 1000 vezes, ele falou assim, já sabemos 1000 modos de não fazer, estamos 1000 vezes mais perto de acertar como fazer. Não importa se o outro modo não está certo. A gente chegou aqui na igreja e pensou, queremos viver um novo tempo. Essa igreja está aqui desde 1994, foi uma bênção por esses 20, 30 anos, mas agora nós estamos enfrentando uma pandemia, e quando a pandemia acabar, nós queremos entrar num novo tempo, desfrutar de novas coisas. Então não é inteligente agir da mesma maneira. Nós vamos tentar coisas diferentes. Vamos renovar a maneira de pensar. Renove a tua psique. Porque você está querendo trazer o seu filho para Jesus há 10 anos e ele não vem. E você continua agindo da mesma maneira. Você está agindo e você não está conseguindo. O que é sábio? Continuar 10, 20 anos agindo da mesma maneira ou mudar a maneira de pensar? Eu contei para alguns irmãos aqui, não vou dar detalhes, mas quando eu casei com a Renata, ela teve a gente teve a Annelise muito rápido, o pai dela morreu, a gente passou numa crise absurda e ela entrou numa depressão, uma depressão de verdade. Uma depressão profunda, pós-parto, química e emocional, e eu não tinha recursos para nada, e eu lembro que eu via ela deprimida e aquilo me angustiava, então eu ficava querendo vê-la bem, o meu objetivo era ver a Renata bem. Eu não conseguia dormir sabendo que a minha esposa não queria mais viver. Eu não conseguia ir para a igreja sabendo que a minha esposa queria morrer. Então eu decidi trazê-la de volta. E eu ficava, vamos Renata, vai, acorda para a vida, toma vergonha na tua cara. E eu sou intenso, e eu sou assim, eu vou. E tudo que eu conseguia, ela se afastar ainda mais de mim. Então no outro dia ela acordava desanimada, e eu pensava, sei lá, para ofensa, isso é frescura, para com isso, pelo amor de Deus, acorda para a vida. E eu continuei agindo da mesma maneira, e o que eu conseguia, fracasso atrás de fracasso. Até que um dia eu desisti. Eu fiz o que a Bíblia ensina, eu desisti. Não desisti de ver a Renata viver, eu desisti de ser o agente. Eu me prostrei perante o Senhor e falei, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, mas o Senhor pode, o Senhor sabe, e certamente o Senhor consegue. E a transformação está aí para todo mundo. 15 anos depois, uma mulher de Deus espetacular, Vivinha da Silva, porque eu desisti, mas o Senhor nunca desiste. Uma pessoa está querendo restaurar um ministério, eu tenho um chamado, eu. Desiste, cara. Desiste do chamado. Desiste de fazer, porque quando você desiste de fazer, é Ele que começa a fazer através de você. É Ele que vai fazer. E sabe de um segredo? Ele vai fazer através de você. Ele vai usar você ainda, mas não como você pensa. Vai ser no jeito dele, porque tem que renovar a psique. Ele vai chegar para você e falar, então Mateus, haja assim. Eu contei um pouco aqui na quinta-feira o que eu fiz, coisas que eu nunca imaginei fazer. Lavar louça, varre o chão, compro chocolate, e fiz o que eu não pensava, mas o que passava na minha cabeça? Poxa, o que eu acho que é certo não funcionou. Não funcionou. Agora, eu entreguei na mão de Deus e Deus mandou fazer uma coisa que eu não sei. Mas o ramo da vida cristã não é de conhecimento, é de fé. Então eu confio na palavra que sai da boca de Deus. E com fé todas as coisas são possíveis. O meu convite para você é desistir
não de alcançar a vitória, não de alcançar a vida, mas de desistir de ser o autor da sua vida. A pessoa quer buscar a vida em santidade, ela está buscando ali se aproximar mais de Deus. E eu não posso dizer para você, desista de viver em santidade. O que eu posso falar para você é, desista de tentar ser o autor da sua santidade. Porque quando você não desiste, Antônio, você tenta e adivinha, falha. E quando você falha, você entra num ciclo de derrota, porque agora você falhou e está se sentindo menos capaz. Você está se sentindo culpado, menos confiante ainda. E agora, se sentindo mal, culpado, incapaz, menos confiante, você precisa de uma recompensa rápida, você precisa se livrar daquilo logo, e quando você vê, você falhou de novo. E aí você continua se sentindo ainda mais incapaz, ainda mais incompetente, ainda mais falho. E o evangelho da graça é o oposto da religião, porque a religião fala, tenta até conseguir, e você nunca consegue e entra num ciclo de derrota. O evangelho da graça é, desista de conseguir, porque eu vou conseguir em você. As pessoas não dão valor para a graça, elas desvalorizam o poder de transformar da graça de Deus. Você quer um exemplo claro? É quando Jesus estava lá andando em Jerusalém e de repente ele viu Zaqueu, foi comer na sua casa. Zaqueu era um ladrão. E a lei diz que quando você roubasse alguém, você era obrigado a devolver 1/5 de tudo que você roubou. Então, pela lei, Zaqueu tinha que parar de roubar e devolver não apenas o que roubou, mas 1/5 a mais. Então, se roubou R$100, ele tinha que devolver 120. E Zaqueu nunca conseguiu alcançar essa graça de parar de roubar e devolver. Até que pela graça, sem merecer, Jesus virou para ele e falou assim, hoje eu vou comer na tua casa. É assim que Jesus aparece para nós. Paulo indo matar os cristãos, Jesus apareceu para ele. Jesus vem a nós. A religião é o homem tentando ir a Deus, o evangelho é Deus vindo em direção ao homem. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele não começou a falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Jesus apenas começou a expor a sua missão. E quando ele teve contato com Cristo, gracioso, ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, eu tenho roubado, confissão, e eu quero devolver, transformação, mas não 1/5 que a lei manda, eu quero devolver 4 vezes mais. Quando você desistir de se tornar santo por sua própria força e deixar com que Jesus entre no seu coração, aceitar a graça de Jesus, a culpa pelo pecado vai embora, e você para de mentalizar a respeito do pecado e da falha e começa a mentalizar a respeito da graça. Será que é difícil entender isso? A pessoa falha e a religião fala, falhou, murmurou, e você fica, não posso murmurar, mas caramba, estou murmurando. Pegou? Você murmura porque está murmurando. Nossa, eu não consigo parar, eu não consigo. Mas quando você agora para de pensar no que você consegue ou não consegue e pensa no que Jesus pode fazer, você pensa, nossa, olha o que Jesus fez, olha o que Jesus faz, olha o que Jesus fez. Jesus morreu por mim, eu sou um pecador. Jesus. E agora não está pensando no pecado, está pensando na graça. E em vez de se encher a tua mente do pecado, e a Bíblia fala, e alguém muito inteligente falou que os pensamentos são ensaios das ações. O pensamento é um ensaio da ação. Em vez de pensar na falha, e você agir como um falho, você pensa na graça e vai agir pela graça. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. É simples, mas pouca gente faz. Nós temos que desistir de ser aquele que faz. Porque quando você desistir de ser aquele que faz, vai ser ele que vai fazer em você. E como isso se aplica na prática? Eu vou te mostrar hoje como isso se aplica na prática. Salmos 40, um salmos muito conhecidos, se você quiser abrir. Ele começa dizendo assim: esperei pacientemente pelo Senhor. Interessante que Isaías fala assim: desde a antiguidade ainda não se viu com os olhos, nem se ouviu com os ouvidos, um Deus que trabalha
por aqueles que nele esperam. Olha que interessante. O salmista fala que esperou pacientemente pelo Senhor. E o profeta Isaías fala que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, quando você desiste de alcançar, de ser o autor da tua vida, de ser o autor da tua vitória, de ser o autor da sua conquista, e começa a esperar no Senhor, algo já muda, porque agora não é você agindo, é Deus agindo. É Deus trabalhando por você que nele espera. Deus, eu não tenho como fazer. Esperei com paciência pelo Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. E aqui está a resposta da prática. Porque ele não fala, o Senhor ouviu o meu murmúrio, o Senhor ouviu a minha reclamação, o Senhor não ouviu eu decretando, determinando, profetizando, ordenando. O Senhor ouviu eu clamando. Porque o clamor não é algo feito na arrogância de alguém que está empoderado. O clamor é feito de um coração contrito, que se ajoelha e declara: eu não sei, eu não consigo, eu não posso, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sei o que fazer. E a palavra de Deus fala que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Será que é difícil de entender? Porque quando você contritamente clama a Ele, declarando que não sabe, de corpo, alma, coração e mente, com todas as suas forças, confessando para você e para o mundo: eu não posso, Ele começa a fazer. E aí Ele ouviu o meu clamor. Tira os seus pés do charco de lodo, tira os seus pés do charco do pecado, tira a sua família da vergonha, tira a tua vida da derrota e firma os seus pés sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Clamor, contrição, humildade, quebrantamento. Humilhai-vos perante o Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Mas ao coração soberbo o Senhor se opõe. Olha o que diz Salmos 37, versículo 4 e versículo 5. É muito interessante isso aqui, porque ele fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando eu falo desista, não é desista dos desejos do teu coração, é desista de ser você o meio para alcançar. E no versículo 5 ele fala: então entrega, porque só entrega quem desistiu. Eu não consigo mais. Entrega e confia nele. Esperei confiantemente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele agirá. Em vez de ser você agora discutindo com o teu filho na força do bife, da carne, para trazer ele para a presença do Senhor, é você prostrado: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não consigo, eu não posso. E quando você não pode, Ele age. Na minha posse aqui, agora no final de julho, sei lá a data, eu não me importo com essas coisas. E deram missão para a gente fazer o trabalho aqui. Já falei várias vezes, vim aqui, ninguém, não parecia que ia dar em nada. E aí fizeram a posse e a gente ajoelhou, e aquela formalidade, o coordenador virou e falou assim: com a palavra o pastor empossado. Eu peguei a palavra e dei a palavra mais classuda que a igreja já ouviu. E aí? Eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. O pastor vai estar falando agora os planos dele. Os meus planos? Quando morei em Bela Vista do Paraíso? Nunca morei num bairro com menos de 15 mil pessoas. Eu morava no Bandeirantes, tem 30 mil, Jardim Bandeirantes. Eu não sei o que passa na cabeça dos irmãos, eu não sei a história dos irmãos, eu não sei. Eu sei o que passa no coração de cada um, eu não sei a história de vocês. Então eu fiz a melhor decisão possível. Eu peguei o microfone
e perante a igreja falei: eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho ideia de como agir nessa igreja. Mas eu conheço aquele que sabe. Eu conheço aquele que pode. Eu conheço aquele que vai fazer. Então, virei para o Milton, virei para o Lucas, virei para o Arnaldo. Falei: não confia em mim. Não confia em você também não. Mas confia nele. Porque desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desista. Por isso que o versículo 24 de Mateus fala: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue o seu jeito de fazer. Negue o seu jeito de pensar. Não funcionou. Se está funcionando, não muda. Se está funcionando a tua vida aí, em todas as áreas, não muda. Mas se tem uma área que não está funcionando, negue-se a si mesmo. E siga-me. Siga-me. Por mais que não faça sentido, siga-me. E esse é o sinônimo da oração. Porque enquanto estou em pé, sou eu. Eu vou falar com aquele cara. Eu vou resolver esse problema. Eu vou vencer. Eu vou acabar com essa situação. Eu vou resolver isso agora. Mas enquanto você está de joelho, é uma confissão física. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não tinha costume de jejuar, irmão. Sabe por quê? Para mim, jejum parecia uma barganha. Pelo menos eu via assim. Vou ficar sem comer até Deus me dar o que eu quero. Ou parecia uma espécie de greve de fome. Ou uma forma de boicotar Deus para que eu consiga o que Ele quer. Eu quero mais aquilo do que comer. Alguém já me ensinou assim. Até que eu vi um cara me explicando o sentido de jejum e humilhação, quando ele falou assim: jejum é um atestado de fraqueza. Porque você acorda às 8 da manhã, fica sem comer o café da manhã, fica sem comer o almoço só, e dá 3 da tarde você está com dor de cabeça, fraco e não consegue fazer nada direito. Começa a doer o corpo inteiro. E quando você tiver naquela sensação de fraqueza, você vai lá e ora e fala: Senhor, eu não consigo nem ficar um dia sem comer. Eu não consigo ficar um dia inteiro sem comer. Será que eu sou capaz de salvar a minha família? Eu não posso, Deus. Deus, eu não consigo ficar um dia sem comer. Será que eu consigo salvar as pessoas dessa cidade que eu nem conheço? Senhor, eu não consigo ficar um dia sem comer. Será que eu consigo restaurar meu casamento? Senhor, eu não tenho força nem para passar uma semana sem comer. Como que eu vou guiar uma igreja por 55 semanas num ano sem repetir uma mensagem? Eu não sei, Deus, eu não posso. Você consegue entender isso, Deus? Eu não consigo. E eu tenho tanta ciência que eu não consigo, Deus, que o que o Senhor me mandar fazer, eu vou seguir, eu vou obedecer. E aí as coisas começam a acontecer. Então a minha proposta para você é a desistência. Eu separei aqui algumas palavras. Você não sabe o que fazer com teu filho? Deixa Deus fazer. Mas não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito dele. Porque o do teu jeito não funcionou. Não sabe como resgatar tuas finanças? Abandona então as tuas convicções. Siga os preceitos de Deus. Se alguém estiver me assistindo aí, agora tem um monte de gente assistindo, porque nós pintou a parede de preto, vê se pode. Não sabe como impulsionar teu ministério? Para de considerar o ministério como sendo teu. Entrega o teu ministério a quem de fato ele pertence. Não sabe como viver em santidade? Deixa aquele que é santo viver em você. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso aceite que é um derrotado e você se tornará mais do que vencedor. Aceite que é pecador e você se tornará santo. Aceite a tua dependência de Deus e nunca mais lhe faltará coisa alguma. Reconheça a sua miséria. Reconheça que você é pobre, cego e nu. E você vai ser revestido de glória. Vamos ficar em pé. Essa é a grande notícia do Evangelho, porque ele chega para mim e fala assim: você quer viver
de maneira plena. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você quer ter essa vida na qualidade que Deus vive, essa psique saudável? Então negue a tua própria forma de viver. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Isso não é um fardo. Porque ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Você não está cansado de perder? Você não está cansado de não ter alegria? Você não está cansado de viver nessa angústia e não ter paz? Você não está sobrecarregado de cobrança própria, sobrecarregado de tarefas que não consegue realizar? Então Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus nunca perdeu. Jesus nunca falhou. O maior problema que eu tenho sou eu mesmo. O maior problema teu é você. Mas a partir do momento que não for mais você, mas for Cristo em você, você se tornará mais do que vencedor. Por isso eu queria terminar esse momento clamando que nós possamos aprender a navegar no oceano do Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito que desce como fogo, encha-me de novo. Esvazia de mim, que eu diminua. Eu não quero mais viver dessa maneira porque não tem dado certo, mas eu quero viver a vida que Deus vive em mim. Eu quero vencer, Deus. Eu quero alcançar todas as tuas promessas boas, perfeitas e agradáveis na minha vida. Mas renova a minha mente, que não seja mais eu, mas seja o Senhor em mim. Me livra desse fardo de ser eu. Me dê a graça de ter o Senhor em mim. Se você tem uma situação que você tem lutado muito tempo e não tem conseguido resolver, talvez uma dessas que eu citei como exemplo, talvez outras que Deus trouxe ao seu coração, eu queria desafiar você nessa noite a abrir mão. Enquanto a gente louvar, clamando para que o Espírito Santo de Deus entre em você, você começasse a, antes de tudo, abdicar, desistir, falar: Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não sei como resolver. E entrega de todo o teu coração, porque é a palavra de Deus e a promessa, Ele agirá. Mas eu tenho que te atentar, 90% das vezes Ele agirá através de você. Então depois de você orar, entregar, abdicar, muito provavelmente hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, o Senhor vai colocar para você um direcionamento. Algo talvez estranho para você. E tem que ser estranho, porque se fosse comum você saberia. Tem que ser pelo menos diferente do que você tinha fazendo. Ele vai contar para você como Ele faria. E eu recomendo a você: confia, obedeça. Aquele que tem os meus direcionamentos e os guarda, esse é o que me ama. E sabe qual é a promessa de Deus para aqueles que amam, ou seja, aqueles que seguem os seus direcionamentos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que o Senhor está preparando para você agora. Desista de você e confie nele.